Olá, amigos e amigas! Estamos para mais uma quinta-feira de leitura de Emmanuel. Hoje seguimos com o livro Encontro Marcado, porém desta vez o capítulo será 56. Este livro que é psicografia do nosso amado Chico Xavier. Na cura da obsessão. Subtítulo: Obsessão e auxílio espírita. Quantos de nós já não passamos ou estamos passando por um processo obsessivo, do qual tentamos a todo custo nos livrar? Mas será que tem algo que podemos fazer nesse processo ou depois de um tratamento que não acaba tão rapidamente assim, de um processo de desvinculação desse estado mental que também não é tão rápido assim? Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Ele começa assim: sofreste processo obsessivo que te ameaçava a segurança mental. No entanto, recolheste a tempo o socorro espírita que te arrancou da hipnose das trevas. Então a gente vê aqui um processo obsessivo que foi tratado, que houve esse auxílio por parte de um centro espírita ou de espíritas, irmãos que agiram através de sua mediunidade para auxiliar um irmão em processo obsessivo. Ainda assim, ao modo de enfermo em laboriosa restauração, então ele está dizendo assim, mesmo quando a gente já passou por um tratamento de desobsessão, ainda somos doentes que estão se recuperando. Então ali em processo de recuperação, ainda não está tudo perfeito, ainda não está tudo ok, e a gente precisa vigiar. Não prescindes de constante apoio fraterno. Então ele fala assim que mesmo depois desse processo de tratamento, ainda em recuperação, continua a assistência constante da espiritualidade amiga. De quando em quando, o pensamento se te obscurece sobre o jugo de emoções contraditórias, qual se te expusesses a rajadas de aflição e de medo. Ele está dizendo aqui, nem sempre a gente consegue seguir aquele conselho amigo de Jesus, orai e vigiai. E quando a gente fica um pouco mais desatento, os nossos pensamentos muitas vezes são mais negativos, mais densos, pesados, sintonizam com espíritos que estão vibrando na mesma sintonia e que muitas vezes não querem o nosso bem. Isso acaba ocasionando o quê? Emoções contraditórias. E vai começar a causar em nós aflição, medo. E a gente vai começar a pensar em um monte de coisa e problematizar questões que nem tinham esse peso todo, mas nós acabamos atraindo. E ele continua: a te esfoguearem a cabeça e enregelarem o coração. E, nas horas de crise, quando a influência de seres conturbados te alcança o psiquismo, experimentas o pavor do náufrago semi-salvo. Então ele fala assim, quando esses espíritos, esses irmãos, vibrando nessa sintonia mais baixa, conseguem nos influenciar de fato negativamente, conseguem esse link através dessa brecha que nós permitimos, nós podemos nos sentir apavorados como verdadeiros náufragos, ou seja, aquele que se acidentou, quase se afogou, e naquele pavor de quem acha que não sabe se vai conseguir sair dessa, a gente pode voltar a se sentir assim, através dessas influências. E ele fala que é aquele pavor do náufrago que está quase em terra firme, que a maré grossa tenta arrastar novamente para o fundo, ou seja, já arrastou, mas aí a gente lutou, nadou contra a correnteza, tá quase chegando em terra firme, mas ainda não chegou totalmente, ou seja, lembremos, estamos em recuperação e sentimos que talvez sejamos puxados de volta para aquele filme que a gente já viu antes, para aquela experiência nada agradável quando estávamos sobre um processo obsessivo. Ele continua: é natural que esperes auxílio, mas é necessário igualmente que te auxilies. Então a ajuda vem, ela sempre virá e é natural que a gente conte com ela, sim.
Porém, se nós não quisermos nos ajudar, se não contribuirmos para sermos ajudados, o processo não flui. Refaze as forças físicas sobre a inspiração da ciência curativa que a providência divina te assegura na Terra. Então aqui ele está dizendo, não menospreze a ciência, não menospreze a medicina, aproveite todos esses recursos que a evolução, que veio com a permissão e a inspiração do Pai, te oferece. Beleza. Mas satisfaze também a medicação da alma, porque com os remédios, com a medicina, nós vamos estar tratando o corpo, mas nós sabemos que o corpo nada mais está refletindo algo de errado que há com a nossa alma. Então, se nós não formos lá no âmago da questão, que é a nossa alma, para medicá-la também, já o nosso corpo acaba trazendo novas mazelas. E ele fala que qual é essa medicação para a alma? Através de leituras edificantes, então não esqueçamos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outra obra espírita que nos traga bons pensamentos, bons sentimentos, que sintamos que nos inspiram para o bem, que nos aquecem o coração, que nos fortalecem. Ele diz, em cujos textos a doutrina espírita te ajude a retomar o controle de espírito, relembrar quem somos, o que estamos fazendo aqui, que temos força, que temos capacidade, que não chega até nós nenhuma cruz que não possamos carregar, promovendo o governo da casa íntima, mostrando quem manda, não deixando que as dores, que os temores nos dominem. A partir do momento em que a gente relembra a nossa condição de espíritos imortais e se fortalece através dessas leituras, vamos retomando aos poucos o controle. Outra forma de medicar nossa alma, cultiva a oração, sem esquecer o trabalho sadio que te valorize o tempo e a presença. Então ele está dizendo para a gente não esquecer de orar, né? E Jesus nos dizia, orar e vigiar, então oração sempre que pudermos. Lembrando que oração não precisa ser um texto decorado, não precisa ser com palavras pomposas e difíceis, não precisa ser comprida. Uma palavra às vezes, quando sentida de verdade no coração, é uma oração. Então, conversemos com o Pai, ou com quem nos sentimos mais à vontade da espiritualidade amiga. Nos abramos, porque nesse processo de troca a gente reabastece as nossas energias. E além disso ele falou pra gente criar forças e coragem para o trabalho profissional mesmo, em que ele fala que é sadio para nós, mas um trabalho que nos valorize o tempo e a presença, não um trabalho que esteja nos fazendo mais mal do que bem. Angariando, sobretudo, alguma atividade beneficente. Então aqui outra forma de medicação para a alma, trabalhar no bem, trabalhos sociais, procuremos algum trabalho social que nos identifiquemos e que possamos ser úteis ao próximo, que te faça mais útil à felicidade do próximo, em necessidades talvez maiores que as tuas. Muitas vezes nesse trabalho de socorro e de auxílio, nós que antes achávamos que éramos os maiores necessitados, começamos a enxergar com outros olhos e perceber que sim, não deixamos de sê-lo, mas que há irmãos em maiores sofrimentos e que nós, apesar de também estarmos em sofrimento, ainda podemos ajudar esses irmãos que piores estão. Reage contra quaisquer impressões de mágoa ou ressentimento. Então, aconteceu alguma coisa que começou a fazer desabrochar em nós o sentimento de mágoa e ressentimento, vamos reagir, vamos tirar isso da cabeça, pensar em outra coisa, fazer uma prece, escutar uma música que nos faça bem, uma leitura que a gente goste, muda o pensamento, troca aí a estação de rádio para mudar essa sintonia e não permitir que isso se instale no seu coração.
E aí ele diz assim: evita tanto quanto possível as circunstâncias em que a tua posição de convalescente, então ele está relembrando novamente, somos convalescentes, estamos em recuperação. Vamos imaginar que passamos por uma grande cirurgia num hospital, mas ainda estamos ali internados com aquela roupinha, o aventalzinho de hospital, andando com o nosso sorinho, caminhando lentamente, recobrando as nossas forças, voltando à ativa. Então estamos em recuperação, e ele fala que é para a gente evitar, tanto quanto possível, circunstâncias que nessa posição que nós estamos de convalescentes seja suscetível de queda. Então nós sabemos que temos os nossos pontos fracos, não é mesmo? Aquilo que normalmente a gente tende a ceder com maior facilidade, que a gente evite isso, porque muitos desses pontos fracos nós já conhecemos. Falta da nossa parte força de vontade para evitar cair novamente em tentação. A gente se afasta de ambientes, de pessoas, de situações que nós sabemos que tendem a nos fazer cair em tentação. E guarda-te no convívio de irmãos cujos laços de entendimento e de afinidade te garantam um equilíbrio que ainda não pudestes de todo recuperar. Então vamos estar atentos às nossas companhias, para que nós possamos nos afinizar e criar laços cada vez mais fortes com pessoas que estejam vibrando na mesma sintonia que nós gostaríamos de estar vibrando ou que nós já estamos começando a vibrar porque estamos em recuperação. Isso vai fazer total diferença, porque são influências boas e naturalmente a energia dessas pessoas também será mais elevada, o que vai contribuir para todo esse processo de recuperação. Rogas o concurso de benfeitores desencarnados. Então a gente está todo o tempo pedindo assistência da espiritualidade. Através de médiuns, amigos. Então a gente procura casas espíritas, querendo conselhos, buscando tratamentos, querendo que algo seja feito em nosso favor para nos livrarmos de processos como esses. E de certo, diz ele, receberás semelhante auxílio. Então ele está dizendo assim, não duvide que a ajuda virá. Não há prece que fique sem resposta. Não há pedido de auxílio que seja negado. Mesmo quando a gente não pede, a gente está sendo auxiliado. Imagina quando a gente pede. Mas ele faz um lembrete aqui. No entanto, é imprescindível que te decidas a aproveitá-lo. Que a gente queira essa ajuda. Às vezes a gente pede, mas nem está querendo. Não está disposto a fazer o que é necessário para que essa ajuda se dê de fato. Vocês estão vendo aqui os conselhos que ele nos deu de todos os preparos que nós precisamos fazer, de tudo que nós precisamos estar atentos, nos afastar, evitar, para que essa ajuda da espiritualidade possa se efetivar em nossa vida? Senão não adianta nada, a gente chega ali numa sala de passe, toma o passe, tá melhor, sai na rua e volta para ambientes que não são os melhores para nós, em conversas também que não são salutares, permitimos que um remorso se instale em nós por algo que acontece logo depois, enfim, a gente não faz a nossa parte de manter aquela vibração, de manter aquela sintonia, de trabalhar em concurso com a espiritualidade para nossa melhora, para nossa recuperação. Então nós precisamos querer ser ajudados. Esse é o primeiro passo para que a ajuda aconteça de fato. Meditemos, termina ele, no esforço generoso daqueles que nos amparam e saibamos colaborar com eles. Então é um trabalho em equipe. A espiritualidade, os médiuns que intercedem, né, intermediando essa relação e nós, todos juntos trabalhando por essa cura, por essa melhora, a benefício nosso. O enfermo mais ricamente assistido, quanto mais a gente precisa ser assistido e está sendo assistido, deve cooperar com o médico que o atende, para que se possa curar. Então a cura pode vir? Sim. A recuperação vai ser finalizada ao ponto em que a gente não esteja mais ali como convalescentes, já estejamos totalmente fortalecidos? Sim. Mas a grande mensagem de Emmanuel aqui é: faça a sua parte, façamos a nossa parte, contribuamos. E não é fácil, hein? Requer de nós sacrifício, persistência, resiliência. E eu rogo a Deus para que isso não falte a cada um de nós.
E essa foi a leitura dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, que vocês ajudam demais no engajamento para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Um grande beijo e até quinta-feira que vem.